Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje será sobre produção de texto. Aula 36.1 Acompanhe comigo na tela. Vamos lá? Aí eu tenho o texto de divulgação científica, a estrutura do texto da divulgação científica e textos variados para análise. Começando então pela habilidade da aula. Utilizar a linguagem na escuta, na produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Amadinhos, como vocês já sabem, já estão acostumados, olha só, a gente sempre começa com o texto. Esse texto vai auxiliar vocês, para a sua produção. Hoje aqui o tema é alimentação saudável, beleza? Vamos lá, junto comigo. Uma alimentação saudável, diferentemente de que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é aquela que garante principalmente seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Para ser uma alimentação saudável, realmente saudável, é preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade, na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. Não é novidade que a alimentação inadequada está relacionada com uma série de doenças, não é mesmo? Entre os principais problemas de saúde relacionados com uma má alimentação estão a obesidade, o diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de cânceres. Não podemos nos esquecer, ainda que uma alimentação deficiente é causa de desnutrição. Todos esses problemas são graves e podem levar o indivíduo à morte. Portanto, uma alimentação saudável é sinônimo de saúde. Então, aqui você encontra esse texto no Mundo da Educação, site do UOL, Saúde e Bem-Estar, Alimentação Saudável. Tema a estudar para se obter redação nota 1000. Então, amados, aqui você está vendo o seguinte, uma imagem que vamos fazer uma relação ao tema da aula. O que você vê? Você vê uma lupa, você vê o sinal de interrogação, que é aquele que a gente fica questionando, interrogando, não é mesmo? E vários papéis. Olha o tema, texto de divulgação científica. Para você, aluno, divulgar algo, passar algo, compartilhar algo, algum fato, é necessário que você verifique se realmente esse fato, para ser fato é necessário ser verídico, ser verdade, tem fundamento. Então, há necessidade de você pesquisar, colher dados, fazer entrevistas, para depois você desenvolver o seu texto. Quando fala da divulgação científica, é algo muito sério, que aí a pessoa pode usar
para também fazer um estudo futuro. Belezinha? Então, essa questão da lupa é para você ir além, para você pesquisar, entendeu? É tornar-se um investigador mesmo. Investigador e devorar livros. Devorar livros e mais livros. Ou seja, devorar uma biblioteca. Tá bom? Consultando vários autores especialistas. Belezinha? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma produção de texto, né? Olha só. O que te lembra aqui? O que você está vendo aqui? Né? Você está vendo aqui um estudo, né, do corpo humano. E adivinha quem foi a pessoa que fez esse rascunho aqui? De quem era esse estudo? Nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci. Amadeu, então olha só, ó, tudo anotadinho, você vai perceber aqui as anotações que ele fez sobre anatomia, tudo. Então, Leonardo da Vinci é um dos artistas mais importantes da onde? Do Renascimento. Fez uma série de estudos sobre o corpo humano, deixou registro de desenho acompanhado de texto que explicava o funcionamento da máquina humana. E aqui, ó, é um dos registros. Beleza? O texto de divulgação científica é um gênero que tem por finalidade, ó, traduzir para um público que é leigo, né, relacionado ao assunto científico-técnico. Sua linguagem tem de ser mais acessível que aquela que foram originalmente escritos. Se a pessoa for ler aqui, é claro que você vai encontrar várias linguagens técnicas. E para o povo ficar, né, entender o assunto, aí ele procura simplificar fazendo uso de vários vocabulários, né? Um vocabulário mais acessível, ok? O artigo de divulgação, né, é um mediador. O que seria esse mediador, né? Entre os conceitos cotidianos do leitor e os conceitos específicos da área dos pesquisadores. Olha só, esse daqui, ó, nós temos aqui uns dados, né? Uma informação, e aí vem várias, né? Porcentagem, por exemplo, a utilização da internet. Vamos dizer que isso aqui é um resumo, tá? Um resumo. Esse dado da internet lá de 2016. Preste atenção aqui, dado do IBGE. Para a população entender, o que ele faz? Ó, colocou 64,7% das pessoas de 10 ou mais idade utilizaram a internet. Mas para isso, para ele levantar esse dado, teve uma pesquisa, teve visita de campo, né? E foi fazendo em vários locais e chegou a esta pontuação aqui, tá? A esse dado aqui. O 63,8% são o quê? Público masculino. E 65,5% público feminino. Não fica fácil para você fazer a leitura? Outra parte aqui. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Finalidade do acesso à internet em porcentagem, ó. Qual é a finalidade que o povo usa a internet, a sociedade usa a internet? Por exemplo, aqui, ó, 94,2% para enviar ou receber mensagem de texto ou mensagem por aplicativo diferente, né, de e-mail. Outra aqui, ó,
73,3 para conversar, ó, por chamada de vídeo ou por chamada de voz. 76,4 assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. 69,3 para receber ou enviar e-mail, né? Que é correio eletrônico. Então você aí, né? Você encaixa em qual grupo? A maior parte do seu tempo você gasta com qual? Usando a internet, assistindo a filmes, ou lendo e-mail, ou enviando mensagem, ou fazendo chamada de vídeo. Então aqui, ó, aqui teve um grupo, várias equipes espalham e vão fazendo e vão colhendo os dados. Belezinha? Para chegar a este resultado. Mas aqui para você saber também, tem a linguagem utilizada no gênero. Como assim? Utiliza elementos tanto no discurso jornalístico, né, quanto no científico. O que eles fazem? Eles trazem assim ilustrações, fotos, infográficos, que são os recursos visuais para poder você aí entender o que foi, né, divulgado, o que está sendo passado. Então aqui, ó, tem aqui o assunto noções sobre direitos financeiros e tributário. Olha só, além das imagens, temos também os textos que ajudarão a entender o que está sendo passado. Então, né, o texto de divulgação científica sempre vai ser assim, né? Com fotos, ou vai ter o infográfico, vai dizer as porcentagens, né? Sempre vão usar recursos visuais, beleza? E aqui fica bem fácil, olha só. Tem aqui a questão, os impostos federais. Imposto de importação, impostos de exportação, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras e específicas, tem a questão de impostos federais do Distrito Federal, tem a questão dos impostos municipais, crédito tributário, tudo especificado aqui no quadro, tá bom? Vamos mais um exemplo para você, para facilitar o entendimento. Vamos começar aqui, amadinho, também dando continuidade pelo infográfico, né? O que é isso, amado, o infográfico? É o diálogo entre a imagem e o texto. Olha só, aqui, ó, você vai perceber investimento por meio em milhões em reais. Preste atenção aqui, ó. O infográfico é um recurso que alia a imagem ao texto, de modo complementar. Tem como função facilitar a compreensão de informações complexas ou menos familiares ao leitor. Então, ó, cada um, ó, está relacionado a uma cor. Por exemplo, a cor laranja está relacionada ao quê? A TV aberta, ó, 56%. Aí vem, esse aqui são dados do IBGE, tá? Aí vem jornal, 15%. Assinatura de TV, 9%. Sempre assim, a imagem, né, relacionada com a cor também, ó. Ó, Merchandising, aí tem 5%. Revista 5%, internet 4%, rádio 4%, e olha só, aqui 0%, né? Mobiliário urbano, 0% é o que? Cinema e outdoor. Então aqui você pode observar que qual é o melhor meio para fazer o investimento, por qual meio? Então, a TV aberta, beleza?
Por que isso? Porque a TV aberta, né, liga todas as questões das classes sociais, beleza? A veiculação de informações científicas se classifica de duas formas. Vamos lá, por disseminação, quando a informação é voltada a público especializado, olha só, disseminação por um público especializado, um público, né? E divulgação, quando é voltado ao público geral. Essa aqui é disseminação um grupo específico e a divulgação para um público geral. O jornalismo científico refere-se à estratégia e mecanismo para veiculação fatos voltados à ciência e da tecnologia. Tá bom? Aqui uma imagem, quando você vai fazer o estudo, vai lá, você anota, aqui são as ferramentas que vocês utilizarão, beleza? Porque é bom sempre ter um caderno para fazer as anotações. Além também que pode auxiliar também vocês nessa questão, na hora da sua produção do trabalho, para fazer um trabalho de divulgação científica, um gravador. O gravador pode usar o próprio celular de vocês. Antigamente a gente usava o gravador, agora já nem usa mais aquele de fitinha, né? De fita cassete. Não sei nem se vocês sabem o que é uma fita cassete, mas com certeza seus pais sabem. Já fizeram uso disso. Então, para fazer anotações, fazer entrevista com as pessoas, fazer leitura, procurar pessoas, né, especialistas da área para poder fazer as anotações e depois escolher os dados para, no final, fazer a porcentagem. Belezinha? Mais um texto aqui para você. Aqui, ó. Temos aqui esse texto, né, que tem o seguinte. A casa, ela perdeu... Aqui você vai perceber, né, o seguinte. Você vai observar aqui a imagem, aqui só para fazer a divulgação, tá bom? Que aqui não dá para... Ele tá colhendo os dados, aí vai para casa, né? A lesminha. E aqui outra aqui, ó. Os jornalistas versus cientista. Olha só. O que ele faz aqui, ó? Nessa imagem você percebe bem. 3, 2, 1. Estamos com a doutora Animal Method de Copos. E essa mão, esse não é meu nome, mas deste equipamento que anemômetro de Copos para medir velocidade do vento. Eu e a minha mania de complicar as coisas para falar com os cientistas. Então aqui é necessário também, mas a gente ter muito cuidado, conhecer mesmo, né? Ir a fundo, conhecer quando você for também fazer uma entrevista, né? Saber um pouco da pessoa, para não cometer gafe. Mas aqui para você também, mais um texto de divulgação, né? Científica. Temos aqui o seguinte, ó. O objetivo da divulgação não é formar cientistas. Presta atenção. Um dos desafios enfrentados por aqueles que se dedicam a disseminar o conhecimento acadêmico por meio da imprensa é a linguagem. Jornalistas e pesquisadores desentendem-se frequentemente quando o assunto é como escrever sobre a ciência. Qual é o caminho a ser seguido? Sinceramente, acho que esse problema é inexistente. É óbvio que o público não especializado tem o objetivo, ou melhor, tem de receber informação através de uma linguagem simples, sem jargão. Ou seja, você vai usar a linguagem formal, tá? O objetivo da divulgação científica é informar as pessoas sobre a ciência,
e não formar novos cientistas. Portanto, como em qualquer tradução, vai haver uma perda de significado que é inevitável. Aí entra o talento do divulgador e o seu conhecimento. E ainda assim preservar o essencial da mensagem. Aqui é a entrevista de Marcelo Gleiser, tá? Aí vamos lá conhecer um pouquinho das características. Beleza, nós temos as características, iniciando assim, dizer para você que é muito utilizada no mundo acadêmico, tá? Principalmente, eu vou até destacar, olha só, principalmente na produção do quê? Dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, resenhas. Bem, esses aí são trabalhos acadêmicos, né, Amadinha? Em que a gente, quando está aí na fase acadêmica, né? Você que está saindo do ensino médio, vai avançar para formar, escolher um curso ao final. Se você escolheu direito, se você escolheu ser médico, escolheu ser advogado, ou seja, escolheu ser que mais? Agrônomo. Qual é o curso que você escolher, você ao final vai fazer um trabalho acadêmico. Esse trabalho na universidade ou na faculdade, né, porque a universidade, se for pública, na faculdade, se for privada, você vai ter que ao final apresentar um trabalho, né? Para isso é necessário pesquisar, ir a campo, né, colher dados. Pesquisa, e você já começa aí. Agora, no ensino médio, você faz trabalho de pesquisa, não faz? Mas é uma pesquisa em que você ainda não tem esse aprofundamento. Você faz dentro do que é solicitado por cada componente curricular, não é isso? Lá na universidade é uma pesquisa mais ampla, você vai a campo, você vai lá constatar, né? Você vai verificar exatamente o que você está pesquisando. E aí, ao final, você faz uma tese, apresenta, né? A gente fala monografia, né? Alguns pede artigo científico, aí você passa dessa fase, vai para o mestrado, também apresenta. Vai para o doutorado, também apresenta esse trabalho final, certo? E quando você está no mestrado, nossa, você faz bastante artigos científicos, resenhas. Nossa, estou para morrer. Bem, outras características também é em relação à linguagem. Como é que é essa linguagem, né, desse gênero textual? Ela tem que ser uma linguagem clara, tem que ser uma linguagem objetiva e também impessoal. Por quê? Porque tem que estar destituído de marcas pessoais. Você não pode estar ali dentro desse texto, certo? Porque é uma pesquisa, até porque veja que as dissertações são pesquisas que você vai colocar aí fatos, algo que está dentro da realidade. Ou na pesquisa científica, algo que já está cientificamente comprovado, né? Ali você vai utilizar também como dados para sua tese. E aí, como é que você faz isso? Sendo impessoal, sendo uma linguagem clara. Você vai usar os verbos na terceira pessoa, certo? De acordo aí com a norma da língua portuguesa, certo? E outra característica é que exatamente tendo aí essa produção sendo utilizada nesse tipo de dissertação, como uma linguagem clara, objetiva e impessoal, é exatamente tudo isso usando os verbos, a conjugação, tudo que você aprendeu no ensino médio, vai depositar isso pro resto da vida, como a professora Madinha fala sempre, é para a sua vida. O estudo aqui é para a sua vida. Aí, tudo é por um motivo. Qual é esse motivo? Que quando você utiliza isso de acordo com as normas, vou destacar aqui para você, para evitar que você tenha expressões populares dentro desse texto. Não pode ter. Não pode ter aí, não pode ter gírias, tipo assim, certo? Não pode utilizar a linguagem coloquial, gírias, figuras de linguagem, não pode. E muito menos redundância e ambiguidade, tá? É um texto extremamente rigoroso. Também, olha só, nós vamos ter nesse tipo de gênero a presença de termos técnicos da área. Se for lá da área do direito, vai ser termos técnicos da área jurídica. Se for lá da medicina, termos técnicos da medicina.
certo? Se for da educação, termos técnicos da educação. Da saúde. Se for da saúde também, certo? Se for aí do veterinário, termos técnicos, certo? Do campo da veterinária. E assim por diante. Esse tipo de gênero vai utilizar na produção textual termos técnicos, tá? E aí da área. Principalmente tratando de uma linguagem científica, certo? Então, os verbos que serão utilizados para a construção desse tipo de texto são aí os verbos que predominam exatamente no tempo presente, tá? Do indicativo. E aí, eles são escritos por pesquisadores, especialistas no assunto, gente, dedicados aí extremamente ao ramo da ciência por meio de métodos científicos, ok? Então, gênero textual científico, isso é extremamente sério. Ali nós temos informações por especialistas, há anos dedicados ali a essa pesquisa, utilizando métodos científicos, porque também tem todo aí uma metodologia para, certo, colocar esse texto aí para a sociedade. E aí, tem uma função, esse tipo de texto. Qual é a função? Para ajudar a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. E aí, tanto essa sociedade vai ser ampliada à sociedade acadêmica científica, né? E à sociedade a qual recebe toda essa pesquisa, esse estudo, né? Porque ultimamente a gente tem visto que o que mais tem se dedicado no campo científico, no momento, é essa questão da pandemia, a pesquisa em relação a esse vírus. Saiu o quê? Pesquisa em relação à vacina, né? Então, ou seja, medicação. A medicação não é quando sai um artigo científico, quando sai aí uma matéria sobre, não é algo que alguém pensou ontem e escreveu hoje, não. Ali nós temos base de especialista, eu não sei o nome técnico agora, me desculpem, da pessoa que trata da questão da vacina. Quando eu lembrar eu falo. Então, há muito tempo, ou seja, ele já passou por uma cadeira acadêmica, ele já passou por uma cadeira de mestrado, de doutorado, aí ele é pós-doutor agora, ele está lá totalmente especialista na área, né? Então, vejam que tem assim uma função primordial. E quando aí nós temos essa função, é para exatamente fazer isso. Divulgar os conhecimentos, né? É uma da função desse tipo de texto, certo? E desenvolver também ampliar essa sociedade acadêmica. Isso porque já fizeram várias experiências, né? Sim, métodos, esse método científico, ele tem vários critérios, certo? O último é essa produção, depois de tantos testes, depois de tanto verificar, constatar, não é assim, não vem para a sociedade uma informação, uma pesquisa, sem há anos estarem sendo aí pesquisada, observada, constatada, testada, tá bom? Beleza. Então, aí as características, nós vamos ver aonde é que esse gênero científico aparece, aonde é que ele está, quem é que carrega esse texto, qual é o lugar que eu vou encontrar esse tipo de texto. Então, isso tudo se chama suporte, né? Quais são os suportes que vão receber esse tipo de texto? Ou seja, adequado. Então, nós vamos ver que esse texto ele pode ser divulgado nos suportes tanto de revistas, certos, jornais científicos, em livros, né? Em plataformas também, que tem plataforma específica. Nós temos a plataforma da mediação, que recebe as nossas aulas, tudo sobre educação, tratando da mediação tecnológica, a plataforma somente para pesquisas científicas, e aí esses textos estão lá, certo? Plataforma que divulgam, né, essa pesquisa científica. Também na televisão e também na internet geral. E aqui alguns exemplos, né, de revistas que recebem. Eu acredito que até você aí já
na biblioteca da escola ou em algum lugar, quando você foi ao dentista, ao médico. Passou pela banca, pela banca de revista também tem. Se não viu, dá uma passadinha quando você tiver oportunidade para constatar o que nós estamos aqui passando para você, né, o que você está estudando. Sempre eu digo, a língua portuguesa, ela é a sua realidade, certo? Então, esse texto existe, ele é produzido por um público, para um público também, ou seja, para uma sociedade. E aí, onde você vai encontrar? Passa numa banca, veja lá se tem. Tem revista científica? Aí, o rapaz vai mostrar para você. Então, ó, tem essa daqui, Ciência, que ela é bem... Globo Ciência. Globo Ciência, ela é bem conhecida, né? Super interessante também. Essa aqui é outra mais Pesquisa, Ciência Hoje. A que mais eu vejo essa... Super interessante, Globo Ciência e Ciência Hoje. Certo? Então, tudo isso aqui trazem textos científicos de pesquisa. Beleza, você ficou curioso, quer saber como é essa questão? Ai, professora, já estou quase lá na universidade, tá? Estou quase lá já na faculdade. E aí, meu Deus, eu tenho que fazer um trabalho lá dessa forma? Estou até com medo. Não, calma, certo? O famoso TCC, né? Ô, Senhor, você vai lembrar quando você estiver lá das amadinhas aqui, né? Então, tenha calma. E para entender essa questão desse TCC, que é esse trabalho final, né, acadêmico, vamos lá. Você primeiro, você vai ter que estar cursando, né? E aí vai ter que concluir o seu curso na universidade. Alguma, aí tem que ser no Brasil. Se for fora também tem TCC, tá? Não foge não. Então, a maior parte aí das universidades, elas exigem, né, esse trabalho final, certo? De você, aluno, futuro aí universitário, senhor. Ou seja, eu estou até com orgulho, a Maria está aqui com o sorriso nas orelhas, certo? E como é que se chama esse trabalho aí que a universidade exige no final da sua graduação? Como eu falei anteriormente, monografia ou trabalho de conclusão, famoso TCC, T de trabalho, C de conclusão e C de curso, né? TCC, trabalho de conclusão de curso, tá certo? Muito bem, então, quando você estiver lá, já sabe que vai ter que fazer isso ao final. E aí, qual é o objetivo, né? Qual é a intenção da universidade cobrar esse TCC ou a monografia? Te preparar, certo? Te preparar para onde? Para o mundo da pesquisa, olha só. Você aí já estará com a primeira pegada como pesquisador, certo? Embora você seja agora um pesquisador suave, sutil, vamos dizer assim, certo? Porque lá você vai se aprofundar. Então, a intenção da universidade é te preparar para isso, né? Colocar você na sociedade pronto como um pesquisador, certo? Vamos lá. E aí, além de te colocar como um pesquisador, para você fazer o quê? Os testes, né? Testar os seus conhecimentos, testar a sua capacidade de relacionar diversos autores, olha aí, que foram explorados durante o curso. Porque esse seu TCC, esse seu trabalho, você vai escolher uma pesquisa, né? Você vai pesquisar sobre a linguagem coloquial do seu município. Ou seja, vamos dizer assim, dos alunos da mediação tecnológica. Olha só, estudante, você sendo aí um estudante da mediação, depois sendo universitário, vai fazer uma pesquisa para ver essa questão da linguagem coloquial dos alunos terceirão da mediação. Ponto. Esse é o tema. Então, você vai ter que trazer teóricos que falam sobre isso para embasar a tua pesquisa. Marcus, que vai falar sobre variação linguística, né? Vai trazer os teóricos que a gente apresenta durante nossas aulas aqui, certo? Vamos trazer os gramáticos, você vai ter que estudar como base, né? Aí você vai trazer Kleiman, que é uma teórica que fala sobre essa questão aí da linguagem, né? No campo aí da comunicação. Bakhtin, bom, não estou aqui para assustar você, mas essa informação para você no momento é que você vai fazer tua pesquisa com um tema e esse tema você vai trazer autores para te ajudar. E aí que é o negócio, que você vai ter que fazer essa relação entre o diálogo dos teóricos. Ok, olha só para você agora, bem suave.
Todos entenderam os critérios para a escolha do tema do TCC? Professora, o que é um TCC? Será que tem gente ainda assim? Ai, pela fé. Mas tudo bem, se tiver, né, nós vamos aí estar falando na revisão. Bom, falando aí desse gênero textual científico, como eu já falei para vocês, todo texto ele tem uma estrutura, não é isso? Sim ou não? Ah, lembraram, né? Vamos aqui então recordar com você. Quem disse tem estrutura? O que é estrutura? Todo texto, gente, ele tem a estrutura, é a organização, como você vai fazer. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? As 3 partes, certo? Todo texto tem essa estrutura. Agora, dependendo do tipo de texto, é que essa estrutura, ela vai se alterar, vai ser diferente, ok? Muito bem, então se você tem isso na mente e no coração, tranquilo. E aí esse texto científico também, certo? Nós vamos olhar agora como é que essa estrutura, essas partes, né, do texto, elas aí devem ser construídas, beleza? Então vamos lá, fica aí de olho. Olha só, tem desenvolvimento, perdão, estou já no meio do caminho. Tem o que, amadinha? Vamos lá. Introdução, desenvolvimento, tem a conclusão. Pronto. E lembrando que os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida. Olha, mais uma vez, que eu risquei aqui totalmente errado. Vamos lá. Os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida. Pronto. Eles dependem do tema abordado. Como foi, eu falei no exemplo, né? Que você do vai emissor, pesquisar. que é o autor do texto, do público ao qual é destinado, quem? Os receptores, os leitores, e do suporte que será divulgado. Por qual meio? Jornal, revista, televisão, internet. Beleza. Vamos aí das monografias. Aqui, ó. O que vão ter lá na sua monografia? Beleza. Ó, isso já serve, né, amadinha, para os trabalhos também que você está fazendo aqui durante o ensino médio. Claro que não serão extremamente rigorosos, mas você já seguindo ali, nossa, você já vai ser esse aluno destaque. Vamos lá, olha lá. Como é que esse trabalho vai se apresentar? Aqui, ó, olha só, na capa, né, do texto científico aparecem as informações básicas referente ao trabalho desenvolvido como título, nome do escritor ou grupo da instituição. Beleza, e aí eu quero falar com você aqui, vamos lá um pouquinho. Se tiver, olha bem, ei, você que está aí atrás, presta atenção, né? Se você ainda está apresentando seus trabalhos, seja para qual professor, de qualquer componente aqui, ainda escrevendo lá na sua capa, trabalho de língua portuguesa, trabalho de... Pela fé, isso é passado, não cabe, tá? Não, retira isso. O trabalho é o quê? É o que você está apresentando. Então, atenção agora, estamos dando a dica como é que você tem que fazer a capa do seu trabalho. Já segue esse aqui. Vamos lá, então. Aí tem um sumário, que é a apresentação dos títulos, né? A dedicatória e agradecimento, né? Onde a pessoa vai agradecer e para quem ela vai dedicar o desenvolvimento da pesquisa. Terá o resumo, né? Do que vai se tratar e as palavras-chave, né? Que são os pontos essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, e a epígrafe, ou seja, há uma frase que tem alguma relação com o que será discutido. A introdução, que você já conhece, né? É a apresentação, as ideias, a tese, vocês vão apresentar, que será desenvolvido no texto. E o desenvolvimento, onde está presente a argumentação e a contra-argumentação, né? Por meio de comparações, citações, autores e dados estatísticos. E finalizando a conclusão, né? Que vai fazer um arremate de tudo que foi exposto e uma nova ideia geralmente apontada referente ao que foi apresentado no trabalho. Por último, a bibliografia, que são as fontes da onde você
pesquisou, tá? Os autores. Beleza. Bom, para fixar, certo? Vamos lá então. Com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisa, experimentos, né? De uma dedicação exclusiva por parte de quem escreve no ramo da ciência e resolve, sem nenhuma dúvida, contribuir para o avanço dela de uma forma geral, contribuindo para o bem da população concebida como um todo. Bem, essa é a importância desse gênero textual científico, ok? Atenção! Aqui, ó, tem obesidade infantil pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos, diz o estudo. Olha só. Isso é uma afirmação, viu, gente? É uma afirmação. Só, e olha que ele coloca, né, da questão da obesidade. Coloca uma balança, uma fita métrica, né, e a maçã, da questão relacionada à alimentação. E maçã que é um alimento certo, né? Exatamente. Amados, vai ficar aqui esse texto para vocês, né, que é um texto de divulgação científica, tá bom? Relacionada à questão da obesidade infantil. Ok. E é muito importante a gente ter esse cuidado desde pequenininhos, né? Se vocês têm aí os maninhos em casa, certo? Já, olha, fica de olho. E leia o texto, ali tem informações aí científicas, de pesquisa, né? De coleta de dados, né? Das fontes, tudo. Tá certo? E você também, cuide-se na alimentação, porque tudo que a gente põe na boca é resultado depois, hein? Pela fé. Valeu, então. Até a próxima. Daqui a pouco.